Ocupa a tribuna, senador Valdemir Moca, para expor à Casa e à nação a metodologia que vamos utilizar na condição de relator da medida provisória que foi editada por Sua Excelência, a senhora Presidente da República, Dilma Rousseff. A mesma metodologia, senhor Presidente, que adotamos quando da tramitação do projeto de lei de origem da Câmara, relatado pelo hoje ministro Aldo Fagundes, a mesma metodologia de buscar a convergência, de buscar a conciliação. Hoje, matéria de um grande jornal de circulação nacional, não sei se o Globo, faz uma ampla matéria sobre a medida provisória e sobre o processo de votação que se dará dentro de pouco tempo. E estabelece ali uma divisão entre ruralistas e ambientalistas, rotula uns de ambientalista, outros de ruralista, e o faz ora com acerto, ora com erro, já que nem eu sou ambientalista, nem o senador Aloysio Nunes Ferreira é ruralista, como fomos ali rotulados. Eu quero dizer, senhor presidente, que nessa matéria não tenho parte-pri. Eu quero a produção de um projeto que sirva... Desculpe interromper, mas eu quero fazer uma saudação especial ao nosso deputado federal Mauro Benevides. Presidiu essa casa, Mauro foi presidente Cabral do Benevides, Senado, é um grande representante, ex-senador da República, ex-presidente desta casa, queria fazer tesoureiro do meu antigo MDB, do grande MDB durante anos e anos, décadas a fio, como escudeiro de Ulisses Guimarães e líder do nosso presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Eunício Oliveira. Bem-vindo, senador. Sempre senador. Eu dizia que o nosso norte é buscar um meio termo nessa matéria. É buscar o que é possível. É buscar o que é factível, o que é realizável. O que vai servir ao mesmo tempo para manter regras fortes de preservação das nossas florestas e regras factíveis que permitam o desenvolvimento do país, que permitam que o Brasil continue seguindo cada vez mais fortemente a sua missão de supridor alimentar do mundo. Esse é o diapasão. Eu disse, senhor presidente, no início da tramitação dessa matéria no Senado, que buscaria dialogar com todos, que não praticaria um gesto inútil e que, na condução do processo da minha relatoria, eu ouviria sempre os senadores, o governo, a sociedade organizada através das suas diversas corporações e os senhores deputados federais
principalmente aqueles que comandam a Frente Parlamentar da Agricultura. E foi assim, senhor presidente. Aquele projeto que nós aprovamos, com quase 80% dos votos, não era um projeto do Senado. Era um projeto desse conjunto que envolvia os senhores deputados federais, especialmente a grande maioria dos líderes da Frente Parlamentar da Agricultura, os senhores senadores, o governo federal e entidades como as grandes organizações não governamentais, nacionais e internacionais, com quem nos sentamos à mesa, com o texto na mão, para dialogar e obter subsídios. Assim será. Não haverá clima de confrontação. Até porque todos, deputados e senadores, os 13 deputados e os 13 senadores que integram a comissão, o seu presidente, deputado Bongás, o seu vice-presidente, deputado Jorge Viana, e o seu relator revisor, senador Jorge Viana, e o seu relator revisor, deputado Edinho Oliveira, todos estarão empenhados na busca desse consenso, desse processo convergente. Isso é fundamental para o nosso país. Isso é essencial para o futuro dessa nossa pátria. Esse é o projeto, talvez mais importante, em relação a um balizamento da capacidade brasileira de crescer, de desenvolver-se, de adentrar a esse fechado primeiro mundo. Esse é o processo mais importante. Esse é o projeto mais fundamental. Por isso, ele não pode ser conduzido com paixões. Ele não pode ser conduzido pela emoção, pela turbulência. Ele deve, sim, ser conduzido pelo bom senso, pelo equilíbrio, pela busca do melhor. Foram produzidas e apresentadas, senhor presidente, emendas que já ultrapassam em 700 no seu número. Fui abordado por vários jornalistas me perguntando se isso seria um problema. E eu respondi que não, que isso é uma solução. Porque dentre essas emendas, nós haveremos de identificar contribuições valiosas para aprimorar o texto de Sua Excelência, a senhora presidente. A presidente Dilma Rousseff deu um grande passo para facilitar esse grande acordo, quando reduziu as áreas ripárias de preservação ambiental para os pequenos agricultores. Quando ela fez um gesto para os agricultores familiares, quando ela estabeleceu um diferencial em favor desses agricultores, que no meu estado representam os de um módulo 86% e os de até 2 módulos 92%. Ou seja, no gesto da senhora presidente, ela privilegiadora dos pequenos produtores. E eu fico muito feliz por isso, porque esse processo foi desencadeado em Santa Catarina. Na minha gestão de governador,
quando a Assembleia Legislativa votou por unanimidade e nós sancionamos o Código Ambiental Catarinense. Ali se estabeleceu uma coerência com a história, com a cultura da produção rural do Brasil, preservando os 5 metros em relação à margem dos rios, para a preservação da mata ciliar. Os mesmos 5 metros configurados pela comissão de cientistas, de notáveis, que elaboraram o Código de 65. Os mesmos 5 metros. Quando nós estabelecemos em Santa Catarina essa metragem, nós estávamos pensando nos mesmos agricultores a quem socorreu, na sua medida provisória, a Presidente da República. Senhor Presidente e senhores deputados, ainda há pouco conversava com o ilustre membro da Frente Parlamentar da Agricultura, deputado Heisen. Ontem estive com o ministro da Agricultura e dialogava com ele. E concluímos os dois que falta muito pouco para nós construirmos um projeto convergente. Concede uma parte, senador. Detalhes que atendem, já o considerei, senador, detalhes que atendem a realidades diversas desse Brasil tão cheio de Brasis diferenciados. Concedo a parte com grande honra ao nobre senador Sérgio Souza. Senador Luiz Henrique, é uma oportunidade que é dada novamente ao Congresso Nacional em apreciar dispositivos próprios de uma legislação que está vindo para causar uma sustentabilidade entre produção de alimentos e conservação do meio ambiente. Eu acho que a função primordial, e aí sobre a batuta de Vossa Excelência na relatoria desse importante projeto, dentro desta comissão mista para análise da MP 571, é nós produzirmos um texto num consenso, como Vossa Excelência está colocando, para que não haja vetos. Porque o veto sempre vai trazer a insegurança jurídica e talvez a instabilidade dentro das casas, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados, no sentido de que este fato desagrada algum setor da sociedade, porque nós todos aqui somos representantes ou das nossas unidades federativas ou das populações dos nossos estados. Então, acho que é uma oportunidade do Congresso Nacional e tenho muita fé em Vossa Excelência que saberá conduzir este processo com mão firme para nós buscarmos o consenso bom para o país. Agradeço a Vossa Excelência a sua intervenção me ajuda no meu raciocínio. Eu disse no início do meu pronunciamento que os 42 anos de vida pública, os 12 mandatos que tenho exercido desde 1970 sem interrupção, me ensinaram que não se deve praticar gestos inúteis. E o que Vossa Excelência diz é exatamente isso. Não adianta nós fazer que será vetado. Nem adianta fazer um texto que não seja em entendimento com os deputados, porque esse texto será alterado na Câmara quando da tramitação da medida provisória lá. Então é preciso construirmos um texto em que cada um ceda um pouco, para que se construa aquilo que os alemães chamam de Realpolitik. Tá? Entre o ideal, ficarmos com o possível. O possível é o que nós construímos juntos aqui, Vossa Excelência contribuiu muito. Eu lembro do senador Eunício Oliveira, na questão dos apicuns e salgados, nós construímos, dialogando, um texto primoroso
que a presidente acabou de reconstituir na medida provisória. Tá? Então, dialogando, a gente vai construir para não praticar um gesto isolado, um gesto inútil, que seja derrubado ou pela Câmara ou pelo veto presidencial. Se Vossa Excelência ainda me conceder algum tempo, eu concederia bem, rapidamente, uma parte, que eu sei que os oradores estão com viagem marcada, bem rapidinho. Queria cumprimentá-lo, senador Luiz Henrique, especialmente porque confio em Vossa Excelência nessa habilidade que houve na articulação, na votação do Código aqui no Senado, com o senador Jorge Viana e os presidentes das comissões Constituição e Justiça, Agricultura, Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente, e que foi possível realmente produzir um Código Florestal adequado à realidade do país e mostrando a capacidade do Parlamento, da Casa da República com esta matéria. E eu queria cumprimentá-lo também porque, enquanto muitos vão descansar no feriado, Vossa Excelência vai concentrar o seu trabalho na avaliação de mais de 600 emendas que Vossa Excelência recebeu na relatoria e que vai ter muito trabalho. Mas eu tenho a convicção de que a sua capacidade, o que foi feito anteriormente na votação do Senado, não terá nenhum problema de construir esta realpolitik, como dizem os alemães, em relação a este código que terá certamente o bom senso e essa racionalidade para atender às necessidades dos produtores com a preservação ambiental. Parabéns, senador Luiz Henrique. Eu agradeço a Vossa Excelência. Hoje, no final da tarde, a Secretaria das Comissões Mistas me prometeu entregar todas as emendas já catalogadas e relacionadas com os dispositivos que pretendem alterar, e eu vou me debruçar nesse feriadão, analisando uma a uma. Eu não vou delegar essa matéria. Seria uma desatenção aos senhores deputados e aos senhores senadores se eu deixasse essa análise a cargo da assessoria. Eu vou ter comigo os assessores, mas eu vou analisar uma a uma. Ser objeto, vou destacar aquelas que possam ser objeto do entendimento, para assim, nos próximos dias, dentro do cronograma que haveremos de aprovar no próximo dia 12, nós possamos efetivamente caminhar para essa grande convergência. Agradeço a parte a Vossa Excelência, agradeço a consideração de Vossa Excelência, senhor senador Valdemir Moca, que haverá de ser grande condutor desse entendimento, já que Vossa Excelência está no nascedor dessa causa. Vossa Excelência é um dos redatores do projeto do Código que foi aprovado na Câmara e que nós deliberamos aqui no Senado, e Vossa Excelência certamente nos ajudará muito, terá um papel fundamental boa para o país e que garanta o seu futuro desenvolvido.